Deu uma levantada do cinema brasileiro também, né, mano? Porque começou, na época, o título melhor que a gente sabe, que é o Lúcio Flávio fazendo a agonia aqui. E a, como é que chama? A Dona Flor do marido. Aquele do, como é que chama? A comédia lá. Ai, que ele fez também Tapete Vermelho. Matheus Nascimento. É. Ele é um barato do cinema. Foi o Tapete Vermelho? Não, o outro dele. Eu me diverti com o filme dele. Toda vez que passa. Pensamos que em 1907 o Serrador abriu um primeiro cinema fixo, em 1908 8 novos empreendedores estavam se interessando pelo assunto, em 1909 mais 9 ou 10, quer dizer, já começou um circuito de salas em São Paulo. E o abastecimento dessas salas era muito precário, né, porque dependia da importação que vinha do Rio, ou então daquele velho sistema da compra de cópias na Europa, ou seja, o exibidor, com a sua casa, ele tinha que ir até a Europa, comprar um estoque de filmes, voltar, quer dizer, passar esses filmes, aguentar com esses filmes um certo tempo e depois voltar à Europa de novo para renovar o estoque. Então o Serrador percebeu que o controle dessa mercadoria era um ponto importantíssimo no negócio da exibição cinematográfica. Ele se associa com o Marco Ferrez, ele passa a ser o distribuidor exclusivo de Marco Ferrez em São Paulo. E com isso ele se aproveita para incentivar a abertura de salas pelo interior, não só na capital, onde ele tem até que poucas salas, mas essa abertura de salas pelo interior vão ser incentivadas por ele, o que faz com que haja pela primeira vez no Brasil uma ideia de mercado cinematográfico. Na verdade, um mercado distribuidor-exibidor. Porque devemos lembrar que a produção, no caso do cinema brasileiro, era muito exígua. O próprio Serrador foi um produtor de filmes, mas essa era uma atividade marginal. Então, nós estamos aqui falando exclusivamente da formação de um mercado distribuidor-exibidor, que está concentrado nas mãos desses exibidores. Marco Ferrez no Rio, com a sala Patê, Serrador em São Paulo, com o Biju Teatro, que foi o seu primeiro cinema, e essa rede que vai se organizando, tanto no Rio como em São Paulo, pelo interior e em Minas Gerais, que são os centros mais importantes de exibição na época. Nós víamos que as pessoas que viam filme iranianos, por exemplo, viam Batman, viam Superman, etc. Então veio a ideia de fazer o Artplex. Porque o que é o Artplex? É um multiplex, como outro qualquer, só que tem a diferenciação que é o seguinte. Aqui a gente passa desde um blockbuster americano até filmes independentes de qualquer nacionalidade. Então a gente queria o inverso, que pessoas que usassem vissem filme brasileiro e filmes independentes. Não era uma certeza, né? Não era uma coisa certa, mas foi arriscado, isso tudo também coordenado pelo Ademar Oliveira, e deu muito certo, quer dizer, o Artplex está aqui, né? Tem um público muito bom e a gente já tem 3 outros Artplex no Brasil, que é em Porto Alegre, Curitiba e no Rio de Janeiro. Aqui, ó, Rock Balboa, 6 filmes, cara.
luz que guia a humanidade. Existe todo tipo de público, desde aquelas pessoas que gostam mesmo de filmes blockbuster, né, filmes americanos, até aqueles filmes de pessoas que gostam de filmes muito mais direcionados, filmes que precisam de uma concepção maior de cinema, etc. Né? Essa sala que nós estamos é a sala 6 do Kinoplex Taim. É a primeira sala em THX, com certificação THX, de São Paulo. Quando essa sala foi certificada, em 2002, só existia uma única sala certificada no Brasil, que era o Kinoplex de Campinas, que foi o primeiro Kinoplex, que é um selo, uma marca fantasia, um selo do cinema de alta tecnologia do Severiano Ribeiro. Severiano Ribeiro, que nesse exato momento está completando 90 anos de cinema, e que tem uma tradição longa das diferentes fases do cinema no Brasil. O THX é uma certificação, não é a tecnologia. A tecnologia que usa é a do Dolby Digital, que é acrescido do uso de equipamentos pela certificação no sentido de análise de todos os conjuntos que compõem uma sala. Então, desde da colocação das poltronas, nesse sentido, a principal característica é de que todas as posições de poltronas têm uma visibilidade dentro das normas. Se usa uma norma ISO, no qual o ângulo mínimo, ou seja, de visão, na última fileira, tem que se ter 29 graus de visão da tela. A outra característica, que é a principal do THX, é de que essa sala ela terá muito pouco ruído, será muito similar ao ruído de um estúdio de som. No Shopping Matarazzo, que está sendo reformado, e nós vamos trazer o IMAX para o Brasil também, que é uma outra ousadia. A gente não sabe ainda, está todo mundo estudando como é que vai acontecer isso, mas que é certeza que venha, eu acho que talvez no final de 2007, começo de 2008, depende muito da construção do shopping. E surgiu mais tarde, no final da década de 60, financiado pela Fuji, um sistema chamado IMAX, que é um sistema caríssimo, custa uma fortuna, e que usa 70mm, película 70mm deitada, com 12 perfurações deitadas. Um equipamento de projeção 3D da IMAX chega a custar na faixa de 3 milhões de dólares. Então é uma coisa extremamente cara, extremamente operacionalmente difícil, e que também não conseguiu ser usada para exibição cinematográfica, ou seja, eram quase que espetáculos à parte, ou seja, documentários de meia hora, como a ida ao espaço, ou muito famoso, uma expedição ao Everest, coisa do tipo. Com o digital, ou seja, o 3D passa a ser uma coisa extremamente simples, são equipamentos que custariam na faixa, hoje estão custando na faixa de 130 mil dólares, 140 mil dólares, e permite que qualquer filme possa ser convertido em 3D através de um sistema hoje existente de uma empresa chamada RealG. Nesse exato momento tem sido usado em desenhos animados. São as telas existentes hoje no cinema, o formato cinemascope, panorâmico, né? Dá para você ver o filme inteiro, você não tem uma exaustão mental, ou seja, o IMAX produz uma exaustão, ou seja, como você está vendo ambientes enormes, monstruosos, telas que atingem 180 graus, com uma elevação muito grande, então há uma exaustão. E esse conceito do 3D que está vindo com o digital é para uso, você vê na tua frente. E é uma tecnologia que vai ser muito difícil de usar em casa, até porque em casa mesmo que você tenha um home theater, você não tem nenhum ângulo tão intenso, e também tão pouco você tem muitos objetos em volta, que faz com que você tenha uma perturbação da visibilidade 3D, fusão do objeto. Então eu acho que o digital, o primeiro caminho do digital e do futuro é exatamente o 3D. Bom, a questão do digital, nós temos uma parceria com a Rain Network, que é um representante do digital aqui no Brasil, e ele tem a maioria das salas, ele que fornece o equipamento para fazer
à exibição digital. No começo tinham vários problemas, né? Problemas de exibição, de entrar no horário que não era, programava-se para 2 horas, entrava 2h05, então, porque tudo é automático, quer dizer, vem via satélite e o projetor automaticamente libera a imagem. Então, não tem que ser só uma conscientização do exibidor, tem que ter uma conscientização também do distribuidor de ter uma qualidade excelente, no caso HD é o que eles pedem, de excelente qualidade para poder fazer a questão digital, porque senão a projeção digital se compromete, você perde público, você está querendo aumentar o público que vai trabalhar ao contrário, quer dizer, o público vai recuar porque vai dizer, eu não vou assistir vídeo no cinema, e não é uma questão de vídeo. A partir de 2005, final de 2005, foi que finalmente o DCI determinou qual que seria o padrão do digital. Então, e realmente o que foi padronizado é muito diferente do que nós tínhamos aqui. A começar pela resolução, que a resolução hoje é 2K, foi determinada como 2K de resolução, nós estávamos operando com 1.3, e a outra, mais importante até do que resolução, é a questão do padrão de compressão, que foi adotado o JPEG 2000, ou seja, um padrão que não tem nada a ver com sistemas de televisão, tem a ver com fotografia, ou seja, de alguma forma, cinema continua sendo 24 quadros por segundo, com 24 fotogramas efetivos fotografados, e não com fotogramas de transição, com compressão entre quadros. Hoje está se iniciando nos Estados Unidos a implantação. Agora, a última estatística que eu vi, ou seja, em março, já existem efetivamente contratados, não quer dizer instalados, 4 mil cinemas nos Estados Unidos. E se prevê que até o final do ano se tenha 9 mil cinemas. Os filmes das grandes distribuidoras, da Warner, da Fox, da Columbia, da UIP, quando eles esperam que dê uma grande bilheteria, por causa da pirataria e por causa de várias outras coisas, as cópias chegam nas exibições, quer dizer, nos cinemas, com outro nome, ela não chega com o nome do filme, então eles passam um e-mail para os exibidores falando que vão chegar umas latas de filmes com o nome X, que não necessariamente é o nome do filme. E as latas também chegam por transportadoras diferentes. E latas que não estão também em ordens cronológicas, para que não haja nenhum problema de saqueio, de roubo, de cópia, etc, etc. Quando essas latas chegam na exibição, chegam no cinema, eles mandam várias condições de lançamento desse filme, não só condições monetárias de porcentagem, mas condições mesmo de guardar essa cópia. Então, eles pedem que até a exibição as cópias sejam guardadas em lugares separados, né, as latas sejam guardadas em lugares separados, para que não haja em nenhum momento aquela questão de estar todas as latas juntas e alguém pegar ou fazer uma cópia ou levar. Então eles têm uma preocupação muito grande com esses grandes filmes por causa da pirataria. E hoje o papel do cinema é quase que só que difundir o filme para uso, para venda em outras mídias. Os investimentos todos de divulgação no filme, mídia, promoção, etc., são feitos na sala de cinema, para que seja vendido nos outros meios. Tanto assim que a grande discussão hoje que existe é a redução do prazo entre as janelas. Quando a gente chama de janelas, são os veículos. Então, por exemplo, Os Infiltrados, é um grande problema. Os Infiltrados foi lançado com 90 dias após o lançamento no cinema. Ele ganhou o Oscar, nem esperou-se o filme voltar ao cinema ou as pessoas assistirem depois de ganhar o Oscar para lançar em vídeo. Ele foi lançado direto, automaticamente. Ganhou o Oscar no outro dia, estava no vídeo. Ele é o formador de opinião sobre o filme. Mas enquanto rentabilidade, enquanto uma fundamentação econômica, cada vez menor. E isso é um grande problema para o cinema brasileiro em específico, porque o cinema brasileiro não conseguiu chegar aos outros veículos. Ou seja, a formatação da concessão pública no Brasil, a não regulamentação do meio eletrônico no Brasil, há 40, 50 anos atrás, criou essa dicotomia, onde você tem apenas a sala de cinema para acesso ao cinema brasileiro. E a desorganização do sistema econômico não permitiu que se chegasse sequer ao vídeo ou DVD.
é uma situação bastante complicada, ou seja, você não pode viver de um único braço do sistema, e ainda mais com um braço que está sofrendo uma mutação muito forte, cada vez mais ele é uma vitrine apenas do sistema, e que, ao contrário, muitas vezes, em vez de ser uma fonte de receita, ele é uma fonte de despesa, porque se você não tiver sucesso com o filme, você teve investimentos em mídia, em promoção, em viagens, em fiscalização, que são perdidas. Ou seja, não é possível mais você ter uma análise, por exemplo, da sala de cinema como algo importante. Ou seja, ela é importante dentro do sistema audiovisual e na apropriação de qualquer coisa. De qualquer tipo de veículo ou meio. Ou seja, agora, por exemplo, tem que ser o olhar do mundo hoje está para a telefonia, que são os produtos de audiovisual na telefonia, ou seja, no celular, no palm top, etc., que transmitirão conteúdos. Então eu acho que cada vez mais o cinema vai ser apenas uma vitrine do sistema. Na década de 70 para 80, era o auge do cinema. Que filmes brasileiros que estavam... E passei muitos. Dueto Babenco, Pichote, Lúcio Flávio, o Beijo da Mulher-Aranha, e o outro que o Babenco fez, né? E passei um Bola Chanchada, né? Filmes pornôs, ali na Boca do Lixo, né? Filmes nacionais. Também em cinemas de striptease, as teatros revistas, né? E outros lugares que também chamamos de cinema purgueiro, né? Então muitos deles fecharam as portas por causa disso. Chama como cinema? Cinema pornô, né? A gente chamava de cinema purgueiro, né? Purgueiro? É, só tinha pulga. A pessoa saía com a perna coçando. Aí depois alguns cinemas fecharam por causa disso, né? Outros fecharam por falta de frequentadores, né? Certo. Então, e outros fecharam, o dono não ia pagar alto na manutenção, né? Os cinemas grandes sempre estavam um prejuízo, né?